Olá, muito boa noite. O ND Notícias de hoje começa com informações sobre a segunda fase da Operação Alcatraz, batizada pela Polícia Federal de hemorragia. 19 mandados de prisão, além de busca e apreensão, foram realizados hoje aqui no estado. Entre os presos, o presidente da Alesc, Júlio Garcia, que prestou depoimento na sede da Polícia Federal na capital nesta manhã. A Justiça determinou ainda o afastamento da função pública de todos os agentes investigados, a proibição para se ausentarem do país e também o bloqueio de bens e patrimônios. E hoje à tarde a polícia também ouviu o ex-governador aqui do estado, Eduardo Pinho Moreira, mas ele não está entre os presos durante a operação. O dia foi movimentado na sede da Polícia Federal em Florianópolis, onde presos na operação prestaram depoimento. Além da capital, mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas e temporárias foram cumpridos em Biguaçu, Joinville e Xanxerê. Mais de 150 policiais federais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná, além de 14 auditores fiscais da Receita Federal, estiveram nas ruas. O foco desta segunda fase, batizada de hemorragia, apura suspeitas de irregularidades em contratos firmados por secretarias do governo do estado, empresários do ramo de tecnologia e servidores públicos. Essas informações levaram indícios concretos, provas robustas, de direcionamentos e procedimentos licitatórios do Estado de Santa Catarina desde ao menos 2006. Esses procedimentos licitatórios, muitas vezes, ou não tinham qualquer orçamento prévio apresentado, ou existiam orçamentos apresentados por empresas que tinham relacionamento societário e comercial entre elas. Durante a investigação foram apontados 5 núcleos de investigação distintos, principalmente relacionados às empresas de tecnologia da região. O volume de recurso total pago pelo Estado de Santa Catarina nessas empresas ultrapassou 600 milhões de reais. Todos os 19 detidos estão com tornozeleira eletrônica, cumprindo prisão domiciliar. Durante a manhã, o presidente da Alesc, Júlio Garcia, prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Florianópolis. O deputado já está em casa cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A defesa do parlamentar disse que só vai se manifestar após ter acesso ao processo. Segundo a Polícia Federal, o esquema com as empresas de tecnologia funcionava da seguinte forma: elas recebiam valores mensais do governo, mas subcontratavam um fornecedor por um preço muito mais baixo. A sobra era distribuída para familiares de agentes públicos. Segundo a Polícia Federal, cerca de 10 milhões de reais teriam ido para uma empresa de fachada. A Receita Federal também identificou contratos com o governo, onde houve a transferência de 163 milhões de reais para uma empresa privada ligada à saúde. Dessa quantia, a empresa repassou mais de 16 milhões de reais para uma empresa de consultoria fantasma. 12 milhões de reais em espécie teriam sido repassados aos operadores do esquema. O Ministério Público e a Receita Federal deram apoio nas investigações. Foram lançados tributos sonegados sobre fraudes na ordem de 30 milhões, 20 milhões já recuperaram esse recurso público em forma de tributos, e foram identificados o repasse para agentes públicos e familiares relacionados mediante a utilização de empresas fantasmas, empresas inexistentes de fato, sob a forma simulada de distribuição de lucros, ou empresas fantasma de consultoria para repassar esses recursos parte a esses agentes ou familiares. A Receita Federal encaminhou representação fiscal ao Ministério Público Federal, onde os órgãos de investigação criminal e persecução penal, Ministério Público, Polícia Federal, que resultaram nessa etapa da operação. Dentre as empresas contratadas pela Quali-Rede para a prestação de serviços por meio do SC Saúde, estão algumas já investigadas na Operação Alcatraz, incluindo a Aporte do empresário Jefferson Colombo, também preso nesta terça-feira. Por nota, a Quali-Rede disse que foi surpreendida com a deflagração de mais uma etapa da Operação Alcatraz. A empresa está levantando detalhes sobre as investigações e disse que só vai se manifestar quando tiver acesso aos autos. Por vídeo, o advogado do empresário Jefferson Colombo, da empresa Aporte, disse que a prisão do cliente não se justifica. Prova disso é que ele hoje esteve aqui na Polícia Federal, prestou seu depoimento,
respondeu a todas as perguntas com absoluta clareza, demonstrando que a sua atuação enquanto empresário é absolutamente límpida e não a realiza de forma ilícita sob nenhum aspecto. Na tarde desta terça, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira também esteve na sede da Polícia Federal na capital para prestar depoimento. O ex-governador foi alvo de um mandado de busca e apreensão. No apartamento dele foram recolhidos documentos e um celular. Em nota, a assessoria disse que Pinho Moreira não está sendo investigado e que o nome dele foi apenas citado no processo. Segundo a nota, trata-se de um encaminhamento natural e o ex-governador vai colaborar para que os fatos sejam esclarecidos. A primeira fase da Operação Alcatraz foi deflagrada em maio de 2019. O objetivo era combater fraudes a licitações e desvios de recursos públicos ligados a contratos de prestação de serviço, de mão de obra terceirizada e do ramo de tecnologia. De lá para cá, a Polícia Federal descobriu outras irregularidades em contratos na gestão pública do governo do estado. Segundo a polícia, nesta fase da operação, a colaboração premiada de um dos investigados foi fundamental para comprovar as fraudes que aconteciam em contratos firmados junto às secretarias de administração e de saúde.